Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre Mercúrio retrógrado no signo de Libra e Virgem. Sim, nós vamos ter Mercúrio retrógrado aí até o dia 2 de outubro de 2022. E essa retrogradação vai iniciar, já está iniciando, né, ali no grau 8:56 do signo de Libra e vai retrogradar até o grau 24:11 do signo de Virgem. Então a gente tem aí dois signos que vão ser ativados, então a gente vai trabalhar esses dois temas com essas duas roupagens praticamente juntas. É importante a gente lembrar que tem um período de sombra que já começou lá no dia 21 de agosto de 2022 e vai até o dia 17 de outubro. Eu fiz um vídeo falando sobre Mercúrio no signo de Libra, que eu vou deixar no izinho aí para vocês. Ali eu explico direitinho o que é essa zona de sombra, como que ela acontece. Tem bastante informação ali para vocês nesse vídeo aí que eu tô deixando, tá? E é importante dizer que Mercúrio vai voltar para o signo de Virgem no dia 23 de setembro. E isso com Mercúrio retrógrado, né? E depois, quando o Mercúrio ficar direto, ele vai começar a andar para frente novamente e ele vai voltar para o signo de Libra ali no dia 10 de outubro. Mas lembrando que ele só sai da zona de sombra dele, né? Que é entre esse grau 24 de Virgem e 8 de Libra. Então, Mercúrio só vai chegar ali no grau 8 de Libra no dia 17/10, é quando ele finaliza realmente os assuntos que ele vem trabalhando, tá? Agora vamos entender o que é Mercúrio retrógrado no signo de Libra. Eu trouxe para vocês aqui uma observação. Temos uma forte revisão que já vem desde o final de outubro de 2021. Sim, nós tivemos Mercúrio retrógrado no signo de Libra lá em 2021, que começou no dia 27 de setembro. Agora é importante você ver o que estava acontecendo na sua vida durante esse período. Reflita sobre o assunto. Por que eu coloquei aqui reflita sobre o assunto? Porque, de repente, algo que iniciou lá atrás ou algo que você consertou lá atrás, os resultados podem vir agora. Ou se, de repente, aconteceu alguma coisa lá em 2021 que precisou de revisão, essa é a hora que esse assunto pode voltar. E que você pode finalmente colocar um ponto final nesse ciclo, nesse looping que está aí em algum assunto que você quer que progrida, mas que não está conseguindo progredir, porque de repente você não está conseguindo colocar um ponto final, você não está conseguindo resolver a questão, você não está tendo coragem de falar sobre o assunto, ou porque você está procrastinando esse assunto para não ter que remexer nele. Então isso tudo é importante refletir sobre. Busque aí na sua agenda, tenta ver aí no Google Fotos, geralmente as fotos vão todas para o Google ali, vê o que estava acontecendo na sua vida durante esse período e reflita sobre esse momento lá atrás, tá bom? Agora é importante dizer que eu fiz um vídeo bem específico sobre a retrogradação de Mercúrio em Libra, que foi um vídeo bem detalhado, que eu vou acoplar aqui a esse vídeo que eu estou fazendo. Eu trouxe alguns temas diferentes, mas depois eu vou acoplar o outro vídeo que eu fiz a esse, que super se encaixa nesse momento. Então vamos lá, vamos entender como que Mercúrio se comporta aqui. Primeiro, nesta retrogradação, Mercúrio volta para Virgem e por isso os negócios, as relações, as parcerias estão passando por ajustes na rotina e no funcionamento de cada etapa do processo. É muito importante vocês entenderem que a retrogradação, ela iniciou no signo de Libra, então ela está trazendo os assuntos librianos e voltando para os assuntos virginianos. Então, Mercúrio está entrando no signo de Virgem com a roupagem libriana. Então essas duas energias se mesclam. Por isso que os negócios, né, as relações, as parcerias estão passando por ajustes na rotina e no funcionamento de cada etapa do processo. Porque Virgem fala de rotina, checa o funcionamento das coisas. E vocês vão entender melhor essa junção dessas duas energias nos pontos que eu vou trazer aqui para vocês a mais. Então vamos lá. O próximo ponto é: os hábitos dos casais e sócios estão sendo testados. Então esse momento de retrogradação de Mercúrio podem esperar que alguns hábitos que você tem no seu trabalho, que você tem aí na sua casa, no seu casamento, no seu namoro, se você assumir um compromisso com alguém, isso também é uma configuração de Libra. Então, se no seu namoro vocês têm aí alguns hábitos que de repente só agradam um lado, não agrada tanto o outro, esse é o momento de falar sobre o assunto.
não só falar, mas corrigir as questões que estão problemáticas. E principalmente, depois de corrigir, modificá-las, lembrando que nós estamos com uma energia mutável fortíssima no céu. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O próximo ponto que eu trouxe aí para vocês é tempo de cuidar da saúde dos negócios e relacionamentos. Lembrando que a Vênus de Libra está no signo de Virgem. Então olha só, né? A Vênus está lá no signo de Virgem. Então aqui a gente inclui também a saúde financeira, ou seja, é tempo da gente cuidar da saúde dos nossos negócios. Como é que estão os negócios de vocês? Como é que estão as parcerias? Está tudo bem? Os acordos estão em harmonia, em equilíbrio? Vocês estão se dando bem? Não estão se dando bem? O casamento ou o namoro entrou na rotina? Será que tem alguma coisa que precisa ser feito para de repente se salvar o casamento? Fazer uma terapia de casais, fazer uma viagem, ou até mesmo sentar e conversar? A famosa DR, discutir a relação e ver direitinho o que é que pode ser feito para que essa relação, esse negócio, essa parceria siga com mais saúde, com mais prosperidade, com mais harmonia. É tempo de fazer isso. Aí o outro ponto que eu trouxe para vocês, esse momento pede faxina e remanejamento para deixar a vida nos negócios e nos relacionamentos mais prática e fluida. Ou seja, se tem alguma coisa aí a mais, algum entulho, alguma coisa que está incomodando, algum elefante branco na sala, esse é o momento de olhar para isso e fazer aquela faxina. A faxina de Virgem, e como a gente está falando de Libra também, tem que ser feito a dois. Então não basta só um falar. É importante ouvir o outro. É importante dar espaço para o outro falar. É importante ceder. Se você está sempre dando as ordens, se você está sempre no comando, cede um pouco espaço e deixa o outro falar. Deixa o outro expor as suas ideias, para que essa faxina, essa limpeza, essa reorganização, esse remanejamento na relação e nos negócios e nas parcerias seja feito de forma justa. Aí o próximo ponto que eu trouxe para vocês é tempo de reorganizar papéis, contratos, acordos e processos, inclusive jurídicos. Você já deu uma olhadinha aí na certidão de casamento? Viu se está tudo bem? Você já olhou os contratos que você assinou? Você já verificou prazos dos acordos? Você tem algum processo correndo aí na justiça? Se tem, você já checou para saber como é que está o andamento desse processo? Você já checou junto com seu advogado? Lembrando que advogados estão na energia libriana. Os advogados são os conhecedores das leis. Quem cria as leis é Sagitário e quem fiscaliza as leis é Capricórnio. Mas é em Libra que a gente encontra as pessoas que conhecem as leis, que conhecem os seus direitos e que ajudam você a ir em busca dos seus direitos, né? Então esse é o momento de você revisar todos esses papéis, tá? Inclusive processos jurídicos. E outro ponto que eu trouxe para vocês, vamos ser práticos e discutir a relação para fazer tudo funcionar melhor dessa vez. Lembrando que nós talvez começamos esses assuntos lá em 2021. Principalmente dentro dos relacionamentos, porque Mercúrio retrogradou em Libra, somente em Libra. Dessa vez a gente está com a retrogradação em Libra, mas voltando para Virgem. Então é hora de ser prático, é hora de consertar mesmo, de ajustar, de colocar os famosos pinguinhos nos is aí de vez para acabar com esses problemas que estão ali. Você pode acabar com os problemas tanto colocando as coisas em ordem, fazendo de forma conjunta um remanejamento das coisas, uma faxina, mudando os hábitos aí da relação, do casamento, dos negócios, fazendo tudo a 2 ou a 3 ou a 5 ou a 10, mas fazendo. Se ainda assim não funcionar, esse é o momento de, colocar fim no assunto mesmo. Aproveitando a energia de peixes que está fortíssima e olhar para aquilo. A gente está tendo uma lua cheia no signo de peixes. Depois a gente vai ter uma lunação em Libra, mas nós ainda estamos na lunação de Virgem. Então é aquele momento realmente de olhar e falar assim, cara, não deu certo. A gente não está conseguindo consertar isso aqui. Deixa eu desapegar, deixa eu soltar. Vou deixar que o tempo dilua, que o tempo leve, que o tempo apague e vamos embora, vamos seguir em frente, tá? É mais ou menos por aí, tá certo? O próximo ponto que eu trouxe para vocês é tempo
de cooperação. Vamos cooperar? É importante lembrar que com a energia de Libra e Virgem juntas, essas duas energias mescladas, esse é o momento da gente encontrar paz, harmonia, equilíbrio, buscar ajustes, pesar bem na balança o que fica, o que vai, fazer aquela faxina, reorganizar as coisas, porém, não adianta somente um fazer isso. A gente precisa colaborar um com o outro. Então, se você está passivo, fique ativo. Se você está ativo demais, procure ficar um pouco mais passivo. Dê espaço para o outro, ouça o outro. Se você não fala, procure falar. Se você não coloca suas ideias, procure colocar. Se você sempre coloca suas ideias e deixa outra pessoa no conforto de só aceitar as suas ideias, puxe um pouco dessa pessoa e peça para que ela coloque as ideias dela. Tente conhecer o outro lado. Às vezes a gente quer mostrar muito a nossa personalidade, é importante deixar também a outra pessoa mostrar sua personalidade, para que a gente, inclusive, conheça melhor essa pessoa, que pode ser nossa sócia, pode ser nosso marido, nossa esposa. Tem gente que é casado há anos e que não conhece a pessoa que dorme ao lado. Por quê? Porque não existe diálogo, não existe curiosidade, cumplicidade, não tem troca. Às vezes as pessoas não ficam tão receptivas umas às outras e muitos casamentos e relações e sociedades seguem assim e vão se desgastando até que tudo começa a ruir, né? Bom, então agora eu vou entrar com a parte que eu vou acoplar com esse vídeo, que é uma visão geral do que é Mercúrio retrógrado, do que ele trabalha, como ele trabalha. Eu vou acoplar aí o vídeo para vocês, tá bom? E aí o outro ponto que eu trago para vocês é quais os temas que Mercúrio retrógrado toca. Vamos lá, o primeiro que eu trouxe para vocês, as comunicações e ensinos. Então sim, a gente pode vir a ter problema na comunicação entre as pessoas, entre órgãos e também no ensino. Pode ser aí que na volta às aulas, pode ser que as pessoas, os alunos tenham que voltar a estudar de casa, remoto, ou coisas do tipo. Então esse é o tipo de assunto que Mercúrio toca. O outro ponto aqui, documentos e contratos, ou seja, pode ser que a gente venha a ter problema com documentos, contratos com pessoas. O outro ponto aqui, toda a parte burocrática. Caso você tenha que passar por etapas aí burocráticas, pode ser que fique retornando, que fique estagnado em um ponto, que uma coisa não ligue à outra. Isso pode acontecer porque esses assuntos estão relacionados a Mercúrio, tá? O outro ponto, tecnologia e equipamentos. Então a gente pode vir a ter problemas com tecnologia, com aparelhos tecnológicos, mas aparelhos tecnológicos não são somente computador, celular, mas de repente, sei lá, um ar-condicionado no seu escritório, na sua casa, uma batedeira, um forno elétrico, pode ser que não funcione, geladeira pode dar algum tipo de problema, esse tipo de coisa pode acontecer também, tá? É claro que tem relação com e-mails e mensagens instantâneas, então WhatsApp, Telegram, assim como as redes sociais, pode ser que dê algum problema, que as redes sociais não funcionem tão bem, assim como, de repente, aplicativos como de banco, de repente, pode sair do ar, situações desse tipo, assim como, de repente, você mandar uma mensagem por engano para uma pessoa, você bloquear uma pessoa e não era para bloquear aquela pessoa, e de repente você ali no Instagram, por exemplo, desfaz a amizade com aquela pessoa que não era para você desfazer, coisas desse tipo pode acontecer. O outro ponto que Mercúrio rege aí, né, são videochamadas ou ligações eletrônicas, tá? Então, de repente você liga para alguém e a comunicação fica meio truncada, fica meio torta, você quer dizer uma coisa e diz outra. Aquelas videochamadas ou lives pode ser que deem problema, que a coisa não flua tão bem, tão perfeitinho como deveria. Outro ponto é tráfego, trânsito, meios de transporte terrestre e coletivo e todo o translado e logística de uma empresa. Ou seja, Mercúrio toca todos esses assuntos e todos esses assuntos podem ter aí algum tipo de problema. Pode acontecer de dar problema na tecnologia que controla o tráfego, sinais de trânsito e coisas do tipo, e pode vir a ter um caos enorme. Pode ser que aconteçam paralisações, greves ou problemas com o meio de transporte, coisas do tipo. Pode ser que tenha problema em logística, ou seja, na entrega de produtos e coisas do tipo.
Outro ponto é conexões, tá? Mercúrio tem muito a ver com conexões, como pontes e pedágios ou de Wi-Fi. Então, pode ser que a gente tenha mais problema, que de repente seu sinal de Wi-Fi fique um pouco mais prejudicado, um pouco mais lento. Viagens curtas, sei lá, de Salvador para São Paulo. Pode ser que tenha necessidade de fazer conexões, que de repente não tenha aquelas viagens diretas. Esse tipo de problema pode vir a acontecer aí. Outro ponto que tem relação aí é com intercâmbios. Então, de repente, você está aí programando um intercâmbio. Pode ser que você entre em contato com empresas de intercâmbio que fala que é uma coisa e de repente você descobre que é outra. Ou até mesmo um intercâmbio entre pessoas, troca entre pessoas. Venda e negócios e comércio entre pessoas tem muita relação com isso. Como está aqui, comércio, troca e venda. Então, comércio pode ser que a gente venha a ter alguns problemas no comércio, em troca e venda. Outro ponto aqui, entregas e deliveries. Sim, é muito provável que a gente tenha problema aí com entregas. Os correios estão relacionados a Mercúrio também. Então, algumas entregas podem atrasar. Alguns deliveries podem chegar aí, sei lá, você pede um lanche no iFood e a sua comida chega errada, tá? Isso pode acontecer porque as pessoas, talvez elas não prestem atenção em todos os itens da lista que você pediu ali. Então, é mais propício as pessoas errarem no seu pedido do que quando o Mercúrio está direto. O outro ponto aqui é correios e fretes, tá? Então a gente pode vir a ter problema com isso e também com irmãos, vizinhos, comunidade, parentes, tá? Pode ser que esses temas também tragam algum conflito, de repente a gente tem algumas questões mal resolvidas com irmãos, ou com sua vizinhança, ou com a sua comunidade, ou com parentes, que de repente pode ser que a gente tenha que colocar alguns pingos em alguns is aí. Tá certo? Outro ponto que eu trouxe para vocês é o que fazer para evitar conflitos. Eu trouxe alguns pontozinhos aqui só para facilitar, né? Só para tentar ajudar, de repente, a gente a lidar com esse período aí com mais tranquilidade. O primeiro ponto é falar só o necessário, né? Se você puder falar só o necessário, aproveite, porque quando o Mercúrio está retrógrado, ainda mais em Libra, a gente tem uma tendência a falar muito, a se comprometer com o outro, a dizer coisas que a gente não vai assumir, isso pode dar ruim, tá? Então só fale aquilo que você tem certeza, aquilo que é necessário. O outro ponto é evitar confrontos e conflitos por qualquer besteira, ou você ficar machucado, magoado porque uma pessoa mudou de ideia, porque aquela pessoa falou que ia fazer um programa com você, que ia sair, que ia assumir alguma coisa com você e de repente não assume. Da mesma forma que você gostaria de ser compreendido, de repente essa pessoa também gostaria que você a compreendesse se ela mudar de ideia. Ou seja, é evitar conflitos por bobagem durante esse período. O outro ponto é levar tudo ao pé da letra. A pessoa falar e você levar tudo que ela está dizendo ao pé da letra e, principalmente, assinar embaixo de tudo aquilo que as pessoas estão dizendo. Esse não é um período de você assumir a sua total confiança em alguém, na palavra de alguém. Falar, olha, essa pessoa é super confiável, coloco a minha mão no fogo pelo que ela está dizendo. Evite isso, tá bom? Se de repente você perceber que a pessoa tá falando muito, tá tentando vender, tá maquiando demais, opa, já fica 5 pés atrás com essa pessoa e espere ela cumprir pelo menos 1/3 daquilo ali, tá bom? O outro ponto é cobrar os outros por sua indecisão. Ou seja, da mesma forma que, de repente, você pode se tornar um pouco mais indeciso, as outras pessoas também podem. Então, por que você vai cobrar nesse período? Esse é um período em que as pessoas podem ficar mais indecisas ou podem decidir por um caminho e aquele caminho não ser o ideal para você e você achar que a pessoa tem que seguir o caminho B, o caminho C. E lá na frente, daqui a 1 semana, 2 semanas, de repente a pessoa mude de ideia ou realmente olhe para você e fale, nossa, você tinha razão. Não precisa você dizer, tá vendo? Eu avisei. Simplesmente não crie esse tipo de conflito. Vale a pena deixar as pessoas mais livres para que elas passem pelo processo de aprendizado que elas precisam passar, tá? O outro ponto é, se não tem certeza, não prometa. Claro, se você não tem certeza de uma coisa, não vá prometendo qualquer coisa, porque depois vai dar muito trabalho para consertar tudo isso. Então, se você tiver consciência, vale a pena você evitar esse tipo de problema lá na frente, acúmulos de consertos de pingos em is que de repente você tenha que colocar lá na frente. Então só prometa aquilo que você sabe que você pode cumprir e sabendo que lá na frente você ainda pode não cumprir isso porque de repente a vida mudou de rumo aí, tá bom?
E fique ok com isso, caso aconteça, fique bem, tá tudo bem você mudar de rumo, mudar de ideia ou não conseguir cumprir algo durante esse período. O outro ponto aqui, se mudar de ideia, não se cobre, é o que eu estava falando agora há pouco. Assim como não se deve cobrar quem mudar de ideia durante esse período, ou seja, da mesma forma que você não quer ser cobrado, também não cobre ninguém durante esse período, porque isso pode ser um desgaste, um desperdício de energia, nada a ver, então não vale a pena. O outro ponto aqui é: seja mais tolerante, maleável, compreensível e flexível durante este período. Não custa nada, não é mesmo? O outro ponto é ponderar e equilibrar as palavras. Por que não? Vamos tentar ter mais consciência daquilo que a gente está falando, pelo simples fato de evitar conflitos. O outro ponto é falar com gentileza e empatia, se possível. E o último aqui, não tenha medo das suas escolhas e nem de arcar com as consequências delas depois. Isso é crucial. Esse momento, esse período é um período de muito aprendizado, de ir para um caminho, experimentar este caminho, vivenciar este caminho e ver, de repente aqui não tem nada do que eu imaginei, mas então eu vou mudar o rumo, vou para este caminho. Esse caminho também não está legal, então eu vou voltar aqui e vou para um caminho completamente diferente. E aqui pode ser que seja o caminho ideal para você aí. Então, não se preocupe de mudar rumos, de mudar as suas decisões, de traçar um caminho, uma rota, uma meta e de repente ter que ir para outro, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de Mercúrio retrógrado em Libra e Virgem em 2022. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.